todos os fatos, todas as preliminares já estão discutidas amplamente e tal. De repente, você tem uma discussão que é absolutamente superada e, com a devida vênia, julgando para a torcida, o ministro fala, não, eu absolvo nesse crime apenas uma contradição inacreditável. Teve prejuízo para o processo? Teve um prejuízo simbólico. Ela continuou com 14 anos, ela já está com prisão domiciliar. Essa jurisprudência da prisão domiciliar, para quem tem filho menor de 12 anos, é uma jurisprudência absolutamente correta, saudável. O Brasil tem muita coisa difícil, mas tem muita coisa boa também. Sim. Entendeu? Então, o mais incrível, Cacai, o mais incrível é que ele contradisse os próprios votos dele quando ainda estava no plenário. Porque os primeiros condenados no dia 8 de janeiro, que foi um cara que trabalhava na Sabesp e outros lá, porque eles tiraram do plenário justamente porque os advogados foram atacar os ministros lá na frente de todo mundo, né? A gente viu aquele cara que confundiu, inclusive, o Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel, aquela palhaçada toda. Então já tem ali centenas de casos que foram julgados no pleno. O Fux tinha uma outra visão. Pelos mesmos motivos, ele seguiu o relator. E agora, nesse voto, do nada, ele fala o contrário, né? Fux está virando bolsonarista, Cacai? Não, eu acho que assim, o Supremo Tribunal, com essa superexposição, isso é muito negativo para a casa. Veja bem, a vaidade humana é um dos problemas, um dos fatores que mudam o mundo muitas vezes. Né? Eu sou contra a TV Justiça para processos criminais desde o início, desde o primeiro dia, porque as discussões deixaram de ser jurídicas. Por exemplo, na verdade, aqueles primeiros casos que foram julgados no pleno foram casos que foram denunciados antes de 18 de dezembro de 2023, quando houve a mudança regimental. Quer dizer, pode ser que tenha caso agora que ainda vai ser julgado pelo pleno. Porque as pessoas têm que entender que não houve nada que foi feito especificamente para poder mudar o rumo dos processos. O regimento foi modificado. Eu sou contrário. Eu acho que os julgamentos todos deveriam ser do pleno, presencial, com o direito aos advogados ocuparem a tribuna. O processo criminal não pode ser banalizado. Isso é uma questão grave. Por exemplo, o ministro Alexandre, eu não vi o despacho, mas li nos jornais, determinou que os advogados levem as testemunhas de defesa e não que elas sejam intimadas. Um erro crasso. Um erro crasso. Vai ser modificado? Não, porque o Supremo Tribunal vai, na sua maioria, talvez o Fux tenha sido, vai dizer que isso é correto. Mas você não pode colocar na responsabilidade do advogado, porque às vezes eu sou advogado criminal, só faço isso na vida há 40 anos. Às vezes você arrola uma testemunha e a testemunha é um desafeto do teu cliente. Só que ele sabe de fatos que, sob o julgo da obrigatoriedade de falar a verdade, interessa para o cliente. Só que eu não tenho como ligar para essa testemunha e falar, eu quero que você vá depor lá amanhã. O cara nem me atende. Então, assim, nós temos que ter cuidado para que o processo não saia dos trilhos em alguns pontos. Essa história da testemunha é uma coisa que me preocupa. Por quê? Eu vou te dizer por quê, Vitor. Isso aí eu não vi, Cacá. Essa decisão, ela foi uma decisão que foi recente das testemunhas? Assim que começou a instrução, que após a saída, após o acórdão, eles foram intimados para poder apresentar a defesa em 5 dias. E na apresentação da defesa, você arrola as testemunhas. E o Fux determinou, que pelo menos eu vi em todos os jornais, estou vendo inclusive o Toron, que é um grande advogado criminal, fez uma crítica interessante no artigo no Correio Brasiliense de ontem. Não pode haver deslize. Nós estamos tratando de um caso que, de certa forma, julga a estabilidade da jurisprudência penal no Brasil e mais, do processo penal democrático. Então, assim, no mensalão, onde eu fui advogado do Duda Mendonça, felizmente ele foi absolvido, inclusive, no mensalão, o ministro, até na época eu briguei muito sobre isso, mas passou. O ministro, em vez de mandar as intimações puras e simples, porque à época a regra era que os ministros ouvissem as testemunhas e interrogassem os réus, eu fui advogado da Zélia Cardoso de Mello, que à época era o caso mais rumoroso do Brasil. Eu levei a Zélia para depor no Supremo Tribunal Federal. Quem ouviu foi o ministro relator. Mas no mensalão isso mudou. No mensalão, o ministro Joaquim, que era o presidente do Supremo e relator da ação, ele determinou que as testemunhas fossem ouvidas por carta de ordem junto aos juízes federais. Já foi uma briga que nós tivemos, mas isso certificou. Mas eu acho que aí é razoável. Em vez do ministro
Porque o Supremo Tribunal, gente, ele tem 1 milhão de processos importantes. O mais importante para o cidadão que está sendo processado é o dele, é o criminal. Sim. Mas ele tem 1 milhão de processos que interferem na economia do Brasil, interfere na questão da terra indígena, interfere em tudo. Então, é razoável, a esta altura, que seja feito um despacho para que os apresentados, são 8 testemunhos para cada fato, sejam ouvidos nos seus lugares de origem. Em um mês, você ouve 300 pessoas. Eu sei porque eu acompanhei isso no Mensalão. Então, nós não podemos abrir mão de certos critérios processuais, porque você vai viciar o processo. O Bolsonaro apresentou 15 testemunhas. Acho que 2 dias a gente mata, né? Dá para matar num dia, se você usar o sistema da carta de ordem. Entendeu? Porque, na verdade, o que faz a carta de ordem? O ministro vai e fala, olha, testemunha tal, na vara tal, manda um ofício para o juiz federal. Em 20 dias, 15 dias, mata. Não tem que ter pressa para julgar. Tem que cumprir o rito processual, entendeu? Porque nós estamos num momento em que nós estamos permitindo que a direita e a ultradireita se fortaleça com entrar numa discussão da anistia como se não fosse a discussão da anistia. Era muito interessante quando você via a esquerda e o campo democrático falar, olha, anistia é sem conversa. De repente, já começam inteligentemente falando, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um projeto aqui, conversando com o Supremo Tribunal para diminuir pena. O Supremo não tem que conversar sobre diminuir pena, ele nem pode conversar sobre diminuir pena. A diminuição de pena, isso é qualquer estudante de direito de primeiro ano. Só poderá ser feita, a não ser que haja uma modificação das penas dos crimes, o Congresso Nacional pode fazer isso, só poderá ser feita por revisão criminal. A revisão criminal é um direito do cidadão, após o trânsito em julgado, já cumprindo pena, é assim que funciona. Você entra com a revisão criminal para discutir ou a pena, ou discutir que deveria ser somada, não deveria ser somada as penas, assim, individualmente. Então, assim, o que nós não podemos, num momento tão delicado, assim, essa questão hoje, de 1º de maio, tudo isso tem reflexo, eu diria, na estrutura democrática do país. O Lula tem que ir a São Bernardo. Tem 23 sindicatos organizando isso aí. Mas não vai ser porque o ano passado parece que foi mesmo um fiasco, né? Enfrenta. Se você tem 23 sindicatos organizando, não vai ser um fiasco. Não tem muito como ser um fiasco. Basta organizar, né, Cacai? Claro, e você tem que ter pautas, assim. No momento em que você está, assim, todo mundo perplexo com essa história do INSS, com a capilaridade disso, teve um caso gravíssimo anunciado hoje, se não me engano, no Metrópole, não sei, porque eu acabo lendo coisa demais, que essa questão, inclusive o próprio ministro Bruno Dantas e o Alton do Tribunal de Contas da União fez um desabafo em plenário, porque essa questão já tinha sido decidida pelo TCU há 1 ano e meio atrás e não foi dado cumprimento. Então, assim, há muita coisa nessa questão do INSS. O governo vai sangrar em relação a isso. A ideia de passar a responsabilidade para os que foram furtados. Os aposentados foram furtados, foram tungados. A ideia de passar a responsabilidade para que eles possam ir atrás do que eles perderam é uma ideia antidemocrática, desumana e imoral. Uhum. Até porque, se for judicializado, Pedro, aí você vai ter que julgar para precatório. As pessoas não vão receber esse dinheiro. Os aposentados, por princípio, são pessoas já com uma certa idade. Então, assim, o momento é grave. O mais grave de tudo, o INSS é gravíssimo, essa questão de não ter a pauta para derrubar o 6 em 1 é espantoso, um governo... Gostou da fala do Lula de ontem, Cacai? Você sabe que eu não consegui ver, estou com ela para ver aqui, mas eu não consegui ver. Ele falou do 6 por 1, finalmente. Se você puder me mandar, eu te agradeço. Porque... Eu acho que coloca na tela, Zamba, porque eu acho que sabe o que foi bom do vídeo de ontem? Foi que ele deu uma lista de coisas que as pessoas podem também utilizar num debate político, né? Porque muitas pessoas nem sabem o que o governo fez realmente, né? Do próprio campo democrático eles não sabem, né? Então a comunicação do governo falhou nesse sentido. Eu tentei, na verdade eu tive um dia complicado, mas eu tentei ver e tinha coisa demais, eu acabei não vendo. Quanto tempo é a fala dele? 4 minutinhos. Posso mostrar? Bem rapidinho. Bora. Meus amigos, amanhã é dia 1º de maio. É dia de celebrar as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Parabéns e muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês que ajudaram a colocar o Brasil novamente entre as 10 maiores economias do mundo e fazer outra vez do nosso país um bom lugar para se viver.
Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história e atingimos um recorde histórico de pessoas empregadas. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década, a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. Quero aproveitar para anunciar 2 medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Com o Desenrola Brasil, criamos condições favoráveis para a renegociação das dívidas das famílias brasileiras. E com o crédito do trabalhador, estamos facilitando o acesso ao crédito consignado para quem tem carteira assinada e os trabalhadores rurais e a trabalhadora doméstica. É basicamente isso, Cacá. Ele propõe um debate, né? Muito interessante, muito interessante. Eu vou dizer o seguinte, Pedro. Eu tenho dito e tenho escrito sobre isso que eu parei de ver algumas coisas, especialmente nesses programas de 24 horas aí, onde se debate pesquisas, fazem pesquisas sobre tudo, absolutamente tudo, e ficam lá conversando como se fosse uma conversa de boteco e tal.